Olá, 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 vamos lá, estamos aqui na nossa terceira live do nosso workshop em gestão de carga, tá? Com o objetivo aí de passar estratégias para vender mais, aquecer mais o negócio no ramo de reciclagem, ok? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você aí, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube aqui, do canal da Versa, agência de gestão de carga, se inscreve já rapidinho, só você, onde você está assistindo esse vídeo aí, só se inscrever no nosso canal do YouTube e também, para ajudar o nosso canal aí, clica aí no joinha, dá um curtir aí se você gostou, se você não gostou, faz aí dá um apoio pra gente aí nesse canal aqui da Versa. Estamos trazendo conteúdo aí para ajudar o pessoal na área de reciclagem, ou seja, no ramo de reciclagem. Bom, lá na live 2 eu falei um pouquinho da minha história, né, um resuminho da minha história, e agora a gente vai começar um pouquinho mais de conteúdo para o pessoal aí da questão da reciclagem, ou seja, no ramo da reciclagem. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do plano estratégico na linha de produção, tá? Qual a importância do plano estratégico numa linha de produção na área de reciclagem? Às vezes, quem sabe você já tem esse plano estratégico na sua linha de produção e às vezes você nunca parou para pensar, ou quem sabe tipo assim, poxa, plano estratégico na linha de produção? Bom, então eu vou falar aqui 3 ações estratégicas que podem fazer você vender mais em 2023, ok? 3 ações estratégicas que podem fazer você vender mais. Vou estar olhando para o lado aí, tem um conteúdo que a gente colocou aqui para poder estar passando para vocês aí essas 3 estratégicas que você já pode aplicar hoje na sua reciclagem, ok? Para uns pode ser que já está legal, para uns pode ser que já está fazendo isso, ou seja, pode ser que você pegue algum insight, sim ou não, tá? Ou para outros pode ser que seja novidade. Então, o objetivo da Versa aqui é trazer conhecimento, trazer conteúdos. Alguns já estão no campo de batalha já faz isso, então legal, bacana. Outros estão iniciando, que nem ontem a gente conversando com a mentoria pessoal de Curitiba, algum pessoal começando no ramo da reciclagem, né? Já visto aqui em 2022, muitas pessoas entraram aí no segmento da reciclagem, então esse é o nosso objetivo aí, ajudar. Então vamos lá, o primeiro tópico que eu quero falar, a primeira ação que pode fazer, ação estratégica que pode fazer você vender mais no segmento de reciclagem, tá? No seu plano estratégico de linha de produção é organização. Na linha de produção é mais dinheiro. Vou falar de novo. Organização na sua linha de produção é mais dinheiro, tá? Se você estiver assistindo, comenta aí. Como assim, Rony? Organização. Organização na sua linha de produção significa que é mais dinheiro. Como assim? Bom, vou tentar explicar. Não me leve a mal, mas infelizmente o pessoal da reciclagem tem às vezes uma aversão, né, uma aversão ao contrário, de achar que a reciclagem, só porque a reciclagem tem que ser desorganizada, tem que ser meio bagunçado, né? E não, né? A reciclagem, eu até brinco lá com o pessoal que a gente dava mentoria, poxa, não é porque... vamos dar um exemplo comparado a uma casa, né? Não é porque a panela, né? A panela tem que ficar na cozinha, a panela fica na sala, o sapato fica lá na cozinha, ou seja, tudo fora de hora, tudo fora de ordem. Não, tem que ficar cada um no seu local. Então é muito importante você criar um segmento de organização. Eu vou dar alguns exemplos para você o porquê a organização é mais dinheiro, ou seja, nós estávamos ali dando uma consultoria para uma empresa, né, de um segmento muito grande de reciclagem, tá, um bom tempo no mercado, é uma empresa com mais de 40 anos no mercado. E o que acontecia? Então eles compram, né, muito material, e esse material ficava estocado. E aí quando a gente chegamos lá em fevereiro, eu perguntei para ele quanto tempo aquele material estava lá. E aquele material já tinha oscilado o preço muitas e muitas vezes, né? Era PP. E dentro daquele monte de PP ali, tinha as motoquinhas, tinha um monte de coisa, tinha muito material que tinha que ser feito ainda a triagem e a separação. O que a gente fez? Primeiro a gente limpou o local, né? Eles tinham muito essa questão de, poxa, vamos lá limpar para vender. Não, vamos criar. A gente criou baias, né? Ou seja, setores de organização, e começamos a colocar isso em locais organizados. E a gente logo já achou empresas, né, para vender. Vou dar um outro exemplo que aconteceu, né? O PVC era todo jogava ali no monte de PVC. Que a gente fez? A gente criou um sistema de linha de produção, organização, né? E o pessoal começou a cortar os PVCs que era grande, começaram a prensar, e com isso, né, a gente conseguiu já vender direto esse material, porque alguns compradores preferiam isso direto. Então a gente conseguiu abrir o leque
de venda. Então o que aconteceu? Eles tinham muito material. Vou dar outro exemplo, né? Mangueira, né? Aqui na cidade o pessoal chama muito de mangueira de jardim. Cada cidade tem uma terminologia, né? Tem o termo técnico. Eles compravam, vinha em bag e ficava aquele monte, empilhando. A gente aplicou, né, uma metodologia de separação ali e começamos a colocar em locais destinados. O que a gente fez? A gente fez um mapeamento de quantos bags era necessário para se dar um fardo. Quando dava, vamos dar um exemplo, no caso da prensa deles, era 6 bags se dava um fardo de média de 300 a 400 quilos. Já fazia esses bags, a gente já tinha o comprador final que a cada 3.000 quilos, ou seja, dava ali mais ou menos uns 4, 5 fardos, ele já vinha buscar. O que aconteceu? Quando chegava, eles compravam na porta ali os bags de mangueira, o pessoal já separava, já ia para o box, ou seja, para o setor organizado, deu a quantidade, já se prensava, deu a quantidade que a gente sabia de carga, que o pessoal já comprava, já vendia isso. O que a gente começou a criar? A gente começou a criar, ou seja, tiramos o tempo, né, de estabilidade, ou seja, o tempo do material dentro do estoque, dentro do galpão, dentro do seu barracão, né? Eu quero fazer uma tarefa para você. Quais tipos de material você tem que está um bom tempo dentro do seu barracão? Começa a catalogar. Isso é dinheiro que você comprou, é dinheiro que está parado dentro do seu galpão, é dinheiro que está parado dentro do seu barracão e você não está circulando. Pode ser que o material teve uma queda, sim, pode ser que o material teve uma baixa, por isso que você está segurando, porém, você deve ter aqueles materiais que são os materiais que giram, são os materiais de capital de giro. Vamos dar um exemplo, né? Nessa empresa ela compra vários materiais, mas muitos deles eram o PP. Então a gente abriu o leque para várias empresas para vender o PP, tanto o branco quanto o preto, e os outros materiais que eram mais nobres, né, a gente segurava pela questão do tempo, né, segurava pela questão da sazonalidade, se estava bom para vender, se não estava bom para vender. Então o que eu quero dizer para você que tem uma reciclagem tanto do zero, que está começando, que está no meio, que já está no campo de batalha há um bom tempo aí, tá? Organização na sua empresa, organização no seu barracão é mais dinheiro. Então, das 3 ações estratégicas, né, que podem fazer você vender em 2023, vender mais em 2023, guarde isso aí. Organização na sua linha de produção é muito mais dinheiro. Então, comece a desenvolver algo para organizar. Eu vou dar um exemplo para você como que isso é muito importante, tá? No segundo tópico que eu quero falar das 3 ações vai ser o próximo. Tenha um método na sua linha de produção. Ou seja, tenha um método na sua linha de produção. Vai vendo que vai se encaixando. Se você organizou o seu barracão, seja fardos, seja bags, você deve ter um método de linha de produção. Dentro dessa empresa, ou seja, a qual nós estava fazendo uma consultoria, o que a gente fez? Tá? As prensas ficavam lá no fundo, né, dentro desse galpão, e a gente dividiu, ou seja, a gente criou uma metodologia, até a gente separou, pode ser que você faça isso, pode ser que não, tá? Mas para ficar mais didático aqui, a gente começou a separar. Colocamos materiais que vinham mais, que eram os PP, no meio, perto da prensa de um lado. Os outros materiais que tinham menos, a gente colocou do outro lado. Então vamos dar um exemplo. A gente colocou lá o plástico fino, o colorido, ali o canela, a gente começou a colocar a fita verde, a RAF e começou com os outros materiais. Aí a gente colocou ali PP, o colorido, o preto e o branco. E a gente começou a organizar os PAD. PAD branco, PAD colorido, fomos organizando por todo o setor. E aí a gente começou a fazer o seguinte: nós mapeamos na prensa, lá na prensa dessa empresa a qual nós estávamos prestando a consultoria, quantos bags era necessário para se fazer um fardo. Antes disso, a gente startou um peso na prensa lá, para a gente ter uma média, né? Como assim? Lá a gente queria que os pesos ficassem acima de 300 kg. A prensa lá tem essa capacidade para isso, então a gente startou acima de 300, 350 kg e a gente criou uma lista, foi mapeando, ou seja, dentro do PAD, a gente viu lá que ia 15 fardos para se dar um fardo acima de 300 kg. No PP, de 10 a 11, 12 fardos, e a gente começou. E aí o pessoal fazia dentro desses boxes, ou seja, desse setor mesmo, dentro do seu barracão,
colocou organizado. Quando chegava, o pessoal comprou, separou, fez a triagem, na hora que deu 10 bags de PP, já se fazia a prensa. Aí o que o pessoal, na hora que fazia 10 de PAD, já se fazia. E aí a gente criou o método. Qual o método? Falou assim, olha, no período da manhã, você faz os materiais que estão na parede do lado direito. Né? No período começa por esses materiais, terminou esses materiais, faz o do meio e aí vai fazendo a das laterais. A gente começou a criar um método, ou seja, de linha de produção. E dentro desse método a gente foi colocando outras coisas também, além do método de gestão de organização. A gente criou outra coisa lá também, que isso é muito poderoso. Qual é a terceira ação que pode fazer você vender mais em 2023? Use gatilhos com os seus colaboradores. Use gatilhos mentais. Rony, o que é os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são âncoras que podem ajudar na questão da gestão do seu colaborador. Eu vou dar um exemplo de gatilhos mentais que nós usamos, porque todo mundo sabe, os colaboradores não é fácil trabalhar com eles, todo mundo tem essa dificuldade, principalmente no ramo da reciclagem, que é bem difícil também. Qual foi os gatilhos? Pode ser que você já usa isso, mas não sabia que o nome era gatilho mental. A gente começou a criar o gatilho, né, de produção por período de tempo. Como assim? Gatilho de produção por período de tempo e de número. Então a gente começou lá, depois dessa metodologia, a gente falou o seguinte, olha, depois a gente mapear, a gente entendeu que lá na linha de produção do pessoal, a gente falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu quero que faça no mínimo entre 4 a 6 fardos por período da manhã. Então, ou seja, o que aconteceu? Eu fiz um gatilho, né? Ou seja, por prensa, eu fiz, ó, faça entre 4 a 6 fardos no período da manhã. Na parte da tarde, entre 4 a 6 fardos. Então, eu não sei qual é a sua capacidade aí de produção, mas isso é muito interessante, porque o colaborador, vamos supor que lá ele está lá no terceiro fardo, é 9 horas, 10 horas da manhã. Ele fala, opa, eu estou fora da minha linha de produção. Então, ele tem esse gatilho. Você consegue mensurar a sua linha de produção aonde está. Com isso, você tem outro argumento, você tem outro embasamento. Qual é o embasamento? Poxa, se ele seguir essa metodologia, o que vai acontecer? A cada X dias, eu travando também a minha média de preço, ou seja, você colocando os seus bags lá, travando entre aspas, ou seja, ter um parâmetro, né, melhor dizendo, na média de bags para você, vamos dar um exemplo aí de 15, né, nesse exemplo aí de 15, se for no caso do PAD, a cada 15 bags dá uns 300 quilos, os fardos eu sei que a cada X semana, a cada tanto tempo, eu tenho uma carga de PAD. Então, o que acontece? Você tem uma linha de produção. Com isso, vai te ajudar na sua capacidade de compra. Poxa, se eu quero, quero comprar mais, fazer mais carga, então eu preciso comprar mais material, porque eu sei que agora, a cada tantos dias eu consigo, ou cada semana, cada quinzenal, eu consigo fazer uma produção. Então, foi basicamente, resumidamente, tá, o que nós fizemos lá. Então, nós aplicamos isso na linha de produção de PP, de PAD, de PET. No PET eles compram muito PET, só que ficava tudo amontoado. O que a gente fez? A gente fez o seguinte, a gente mapeou quantos bags ia para se dar um fardo na prensa. Lá é uma prensa industrial muito grande, tá? Vai uma média de 28 a 30 bags para dar um fardo de 400 a 450 quilos. Alguns chegam até a 600 quilos, porque foi instalado um furador de PET. E o que acontecia? A gente já separava as PETs, tanto a cristal, a verde e o PET óleo, e a gente só levava ali, né, na boca da prensa a quantidade. A gente criou um método chamado 434, ou seja, eles faziam 4 fardos de PET, depois faziam 3 de papelão. 4 fardos de PET, depois de 3 de papelão. Por quê? A gente criou uma metodologia que era para ser feito no mínimo 16 fardos por dia de PET. Por quê? Porque na carga lá, o tamanho desses fardos davam 20 fardos, né, para se dar uma carga. Então a gente sabia que a cada 2 dias eles tinham uma carga de PET. E assim concessivamente, para quem fazia uma carga só para a semana de PET, começou a saltar, né, uma média de 3 a 4 a 5 cargas de PET por semana, numa média aí de caminhão-truque, dando 8,5 a 10 mil quilos cada carga. Então, isso basicamente que a gente está passando para o pessoal dentro do workshop. A gente está mentorando, ajudando o pessoal dentro do workshop, ok? Então, se
você tem interesse em entrar no nosso workshop, aqui nesse vídeo, tá bom? Se você chegou agora, está assistindo até aqui agora, abaixo desse vídeo tem o link para você entrar no nosso workshop, tá? Workshop de gestão de carga Venda Mais. Então, o que você vai receber? Você vai ter acesso por 1 ano dentro desse workshop, tá? Esse workshop você vai ter acesso a toda esses conteúdos que a gente vai atualizando mês a mês ali, sempre tá tendo um conteúdo por mês, tá? Você vai ter acesso à nossa central de negociação, que é um Facebook fechado para isso. Você vai ter acesso também a um grupo de WhatsApp, tá bom? Um grupo de WhatsApp para negociação, onde você pode... Uma das coisas que nós colocamos ali é a negociação, ou seja, a parceria direta, no caso da PET e do PP, possivelmente vai vir papelão, que é a parceria com as indústrias finais, que é o grande carro-chefe que a gente está conseguindo, a parcerias com os carros-chefes, né? As empresas finais, as indústrias finais de PET, PP, e agora possivelmente está vindo aí de papelão também. Então, se você tem interesse em entrar, tá, e participar agora do nosso workshop, então, fazendo a sua aplicação agora dentro do nosso workshop, tá, você já tem acesso imediato a esses conteúdos e também aos grupos do WhatsApp. Você vai entrar lá, você vai baixar o aplicativo, enfim, vai ter muita coisa bacana aí, tá? E a gente já vai começar a trabalhar não só essa metodologia, como outras metodologias também você vai receber fazendo parte aí desse workshop, que é o workshop Venda Mais em 2023, tá? Por enquanto a gente está tocando, não sabemos até por quanto ele vai levar, ou seja, porque tem um limite no grupo do WhatsApp, enfim, a gente está tocando aí, é um projeto bacana, é um projeto novo, é um projeto que está crescendo, já tem um pessoal entrando aí, tá? Então, use esses gatilhos. Então, essas são uma das 3, não quero passar muito para o vídeo não ficar tão longo, tá? São 3 ações, tá? 3 ações estratégicas que você pode fazer para vender mais hoje em 2023. Então, a primeira, organização na sua linha de produção é mais dinheiro. Então, entenda, seu ambiente organizado, sua empresa organizada, você vai conseguir vender mais. Por quê? Você sabe onde está o material, consequentemente, você vai conseguir fazer esse mapeamento aí na sua linha de produção, você vai conseguir despachar mais o seu material. Tenha uma metodologia na sua linha de produção, algo que acelere a sua produção, algo que acelere, uma metodologia de separação. Depois eu vou falar algumas coisas sobre separação, sobre triagem, uma metodologia sobre separação. Tenha uma metodologia na sua linha de produção, uma metodologia para você carregar, ou seja, isso é muito importante, tá bom, pessoal? Muito importante para vocês venderem mais. E use gatilhos. Aqui eu passei alguns dos gatilhos, mas são mais gatilhos. Ao longo dos vídeos aí eu vou estar passando para vocês gatilhos, tá? Então, para você que está assistindo até agora, tá? Se não inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, a gente vai estar sempre passando mais conteúdos como esse, então se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Se você curtiu, dá um curtir aí no vídeo aí e logo abaixo aqui nesse vídeo, tá? Tem o link para você fazer parte do nosso workshop, tá? Você já entrando para o nosso workshop, você já vai ter acesso a todos esses conteúdos aí também, o suporte, a central de negociação, o grupo do WhatsApp, gestão de carga, para você vender mais, não só agora em 2023, como nos próximos anos também, porque, como a gente sabe, o conhecimento é poder, o conhecimento é metodologia, network, ou seja, ter acesso às indústrias, vender direto para as indústrias, você pode traçar isso para um plano de recuperação da sua margem do seu negócio, ok? Te vejo dentro do workshop aí, um grande abraço e até mais!